Às vezes, o mal é encontrado nos lugares mais inocentes. This Berlin parking lot seems like nothing out of the ordinary. Children play here, people walk their dogs. But in May of 1945, this spot was literally hell on earth. O bunker de Hitler em Berlim tornou-se o símbolo do fim de uma era terrível da história. Entre as paredes úmidas de seu bunker, a única saída encontrada por Hitler e seu terceiro Reich foi o suicídio. During those last days in the bunker, there is no doubt that Hitler was deranged. O mundo queria o bunker de Hitler destruído, e muitos pensavam que estava. Mas, espantosamente, a maior parte dele ainda existe. What we can bring forth by doing this study together is an accurate depiction of these bunkers. Iremos conhecer um dos lugares mais famosos da história da humanidade. Reconstruiremos o bunker secreto de Hitler em Reescrevendo a História. Berlim nos dias de hoje. Esta grande cidade sobreviveu a um século turbulento. A Guerra Mundial começou aqui e terminou com a União Soviética destruindo e ocupando metade da cidade e construindo uma muralha para manter o mundo à distância. Hoje, o muro e grande parte desse passado foram apagados. Mas assim como as bombas que não explodiram e que ainda estão sob Berlim, existe uma história secreta que pode vir à tona a qualquer momento. Em 1990, por exemplo, este local foi descoberto. Usado pela divisão motorizada das tropas da SS, era conhecido como Fahrrad, ou Bunker dos Seguranças. Nas paredes ainda existem imagens sinistras da época. O bunker também estava repleto de artefatos, e cada um tem sua história. Este é o cobiçado punhal que sempre acompanhou Hitler na juventude. Aqui, o que restou da máquina Enigma, tecnologia de ponta de 1945, que codificava e decodificava mensagens secretas enviadas pelo alto comando alemão. E este é um dos galões de gasolina usados para incinerar os corpos de Adolf Hitler e Eva Braun, após o duplo suicídio. Eles morreram dentro da claustrofóbica fortaleza de Hitler. Embora a fortaleza subterrânea de Adolf Hitler tenha provocado especulações no mundo todo, pouco se sabe sobre ela. O local não é identificado e suas dimensões são desconhecidas. Mas entre suas paredes a história foi escrita. E um pesadelo terminou. The bunker has captured the public imagination, mainly because it was the final death rattle, grotesque death rattle of the Third Reich. Berlim, abril de 1945. Após 4 anos de combate brutal, o Exército Vermelho ganha terreno. As desesperadas forças de defesa foram forçadas a combater na cidade, em cada rua, em cada casa. Já não havia sequer um civil em Berlim. Many of them were so desperate to get food ready for the siege that they would still stand in line in the street, either queuing for bread or even for water, because by that stage the water supplies had broken down, as well as electricity. And many women were slaughtered or literally blown to pieces in the open. And it's often said that the queues then sort of closed up again, with people just with blood on their ration cards and making sure they just didn't lose their place in the queue. Poucas testemunhas dos momentos finais de Hitler ainda estão vivas. A guerra e o passar dos anos as consumiram.
Mas, reescrevendo a história, localizou dois homens que um dia caminharam pelos corredores do bunker perdido de Hitler. Armin Lehmann foi um jovem mensageiro da juventude nazista. Montados em bicicletas equipadas com bazucas, eles tinham ordens de enfrentar os enormes tanques russos. Como mensageiro, Armin esteve no bunker da chancelaria do Reich e também no bunker do Führer, que ficava ao lado. Ele foi um dos últimos a ver Hitler com vida. The last days I had no conception whatsoever what time it was. Sometimes I even lost the sense if it was day or night because there was so much smoke out there. Rochus Misch foi sargento da SS no destacamento de guarda-costas de Hitler. Ele também era telefonista no bunker. Auch Zivilleute, die unsere Telefonnummer hatten und Freundinnen oder Bekannte oder Freundinnen, nicht, die dann immer noch angerufen haben, nach Hilfe gerufen haben. Und wir haben uns das auch getröstet, nicht? Em 20 de abril de 1945, dia em que completava 56 anos, Adolf Hitler se recolheu ao seu bunker. Ele jamais sairia de lá. Ele sabia que o fim estava próximo. When the first artillery shells landed close to the bunker, Hitler came out unshaven from his room and yelling, appalled and sort of gesticulating and saying, "What's happening?" And Hitler was shaken to realize that the Russians really were at the gates of Berlin. Quando os russos invadiram Berlim, Joseph Goebbels, porta-voz do Reich, juntou-se ao Führer. Ele levou sua mulher e os 6 filhos. A princípio, as paredes de 4 metros de espessura protegeram Hitler e seus colaboradores. Enormes ventiladores renovavam o ar a 11 metros de profundidade. Havia água, alimentos e champanhe suficientes para um mês. Isolados dentro de 40 compartimentos, eles rezavam por um milagre. Mas sabiam que o tempo havia se esgotado. Wenn eine Granate oder eine schwere Gasse oder Bombe den Ausgang getroffen hat, da hat man unten gemerkt. Das ist ja Beton, da gab es einen Schall. Aber Hitler ist auch noch The minute you left the bunker, especially during the last days, it was like a steel hail. The one officer who was there described it as a mixture of hysteria and resignation. People were drinking very heavily indeed. Many of them, in a sort of fairly drunken way, were discussing the best way to commit suicide. Was it with a pistol or was it with a cyanide capsule? Adolf Hitler queria ter ele usou tanto a pistola como o cianureto. Antes da chegada dos russos, os corpos de Hitler e Eva Braun foram totalmente carbonizados. Só restaram poucos fragmentos de seus ossos. Joseph Goebbels e sua esposa tiveram o mesmo fim. Mas antes de tirarem as próprias vidas, mataram os 6 filhos. They, in fact, had been drugged first, and then, while drugged, Magda Goebbels and a doctor, an SS doctor, had forced open their jaws and put cyanide capsules in their mouths. Os corpos de Goebbels e sua esposa resistiram às chamas, oferecendo um testemunho horrendo do tenebroso fim do Terceiro Reich. Julho de 1945. Neste filme raro, um fotógrafo do exército norte-americano passeia pelas ruas devastadas de Berlim. Tudo o que as bombas e os combates de rua não devastaram foi destruído pelos russos ao término da guerra. Em 1947, 2 anos após a tomada de Berlim, os restos do bunker de Hitler foram dinamitados, assim como a chancelaria do Reich vizinha a ele. So it was just covered over, and nothing more was said about it. And everybody in the West had assumed that they had blown it up completely.
Em 1988, um ano antes da queda do Muro de Berlim, foi feito um novo programa de demolições na Berlim Oriental, ocultando ainda mais quaisquer indícios. Onde está hoje o bunker de Hitler? Embora não existam placas indicando sua localização, ela não é mais segredo. O bunker de Hitler fica bem debaixo deste estacionamento. Mas o que se sabe sobre essa estrutura? O que resta dela, afinal? Qual é a importância de descobrirmos isso? The secrecy of the bunker, especially the way that it was maintained first of all by the Nazis as secret and then by the Soviet authorities as a secret area and cordoned off, has obviously greatly contributed to the myth of the bunker and its image of a secret end and a secret place. I think that the ground in Berlin, generally spoken, is poisoned. Sibeli Quack é a diretora executiva da Fundação pelos Judeus Assassinados da Europa. Ela concorda que o bunker deva ser preservado, mas não como um santuário. I don't think they should be preserved as a museum. And I think it's very important that we educate people and that we tell them how it happened and who did it and where it was done. But we did not want this special place as a place to commemorate Hitler. Apesar de haver relíquias da história do bunker espalhadas por museus da Alemanha e Rússia, ninguém sabe ao certo o que ainda resta do lugar original. Visando juntar essas peças do quebra-cabeças histórico antes que seja tarde, Reescrevendo a História organizou uma equipe de pesquisadores como Dietmar Arnold, historiador e o maior conhecedor de bunkers de Berlim. Professor Alfred Kendall, ex-arqueólogo-chefe da cidade de Berlim. I was responsible for magnetic measurements, which... Gerd Plaumann, geofísico e especialista em mapeamento do solo por sonar. Nikolai Lukau, designer gráfico que transformará nossos dados em imagens tridimensionais. E Rochus Misch, guarda-costas de Hitler e operador de telefonia. Assombrado pelo passado, ele confirmará a precisão de nossa reconstituição. Usando as habilidades específicas desses cientistas e levando a ciência do século XXI para Berlim devastada pela guerra, o bunker de Hitler, uma das estruturas mais nefastas e representativas do mundo, será reconstruído. Então, os pedaços perdidos da história se juntarão novamente. Nossa investigação começa por alguns mitos que devem ser desfeitos. Existiam, na verdade, 2 bunkers em Berlim, usados por Hitler durante a guerra. O bunker avançado, ou superior, foi construído em 1935 e tinha cozinhas, aposentos e, no fim da guerra, se tornou a residência da família Goebbels. O refúgio interno de Hitler, mais abaixo, ou bunker do Führer, foi construído em 1943. As partes de cima e de baixo eram ligadas por uma escadaria retangular, cujo acesso era estritamente controlado. Era aqui que ficavam os aposentos particulares de Hitler e seu quartel-general pessoal. E foi aqui que ele cometeu suicídio em 1945. Embora o bunker do Führer tenha sido soterrado, restam outros. Por este acesso ao metrô, chega-se ao Gesundbrunnen Bunker, uma das mais bem preservadas relíquias da guerra. Este abrigo antiaéreo civil é um complexo multicompartimentado que se estende sob as ruas de Berlim. Ao visitá-lo, tem-se uma ideia de como era ficar aprisionado no subsolo. Now we stay here in the second level. These are the stairs going down the subway. Yes, that's right. And this is where the track is? Yes, here you can see the subway tunnel here. Esses bunkers eram frios e úmidos. You know, I found it very cool, and I always shivered. And apparently, Hitler preferred cooler temperatures. Era aqui que os civis tentavam dormir durante os pesados bombardeios.
O bunker de Hitler tem vasos sanitários com descarga, que ainda funcionam perfeitamente. The only part of all the complex that was clean and smelled clean and the toilets were working was the upper and the lower bunker. I don't even know who cleaned them. There was no cleaning woman or anything ever inside. It must have been Hitler's valet. Aqui, como no bunker de Hitler, havia sistemas de ventilação para fazer o ar circular. Normally this works with electric motors, but if it's electric power works not here inside. It goes out. It goes out. You can move all by hand. Embora o bunker do Führer tivesse sistemas manuais, geradores de emergência asseguravam suprimento constante de energia. Eles funcionavam o tempo todo. Ninguém lá dentro estava livre do ruído. I'm sure the walls were soundproof except for the noise from the ventilators, and it was like a humming sound. I don't know what to compare it with. It was not a normal sound. It was a penetrating sound. Como o bunker era um sistema selado, a pressão do ar tinha que ser mantida. E havia uma última medida de segurança. What would happen if the lights went out? We can show you. We can make the light out if it's possible. It's illuminated color, and if I go here with a flashlight over, you can see this. You can make a graffiti temporarily. That's incredible. You can see this. E sempre presentes, havia as armas, prontas para serem disparadas contra os russos que se aproximavam. That's a site about this one. Visitas a estruturas como esta dão um vislumbre dos últimos dias de Hitler. Mas só as visitas não bastam. Há segredos sepultados sob Berlim que precisam ser exumados. Usaremos a ciência para tirar o bunker de sua sepultura. A ciência nos permitirá caminhar pelos corredores do refúgio perdido de Hitler. O bunker de Hitler. Ele era formado por duas estruturas interligadas: o bunker avançado e o bunker do Führer. Ambas nas profundezas do vasto subsolo da chancelaria do Reich. Hoje, em algum lugar sob este estacionamento anônimo, ainda pode haver resquícios do bunker do Führer. O antro onde Adolf Hitler e o Terceiro Reich encontraram seu fatídico fim. Terá alguma parte desse bunker sobrevivido a duas tentativas de demolição? Será que o bunker secreto de Hitler ainda existe? Visando descobrir, Reescrevendo a História trouxe os especialistas Dietmar Arnold e o Dr. Alfred Kendall para fazer um levantamento do local. O geofísico Gerd Plaumann já está lá com um sensor magnético que pode passar eletronicamente por toneladas de entulho e descobrir o que lá existe. O bunker foi construído com concreto reforçado com hastes de ferro. Nosso sensor pode rastrear o ferro no subsolo. Se o concreto ainda estiver lá, o ferro poderá ser detectado. Para garantir que os resultados da pesquisa correspondam com precisão aos mapas da cidade e registros, pontos de referência são marcados e suas posições são definidas através de registros no GPS. Também se registra qualquer objeto sob a superfície que possa ser um obstáculo ou possa ser usado como referência visual. Enquanto esquadrinhamos a área, medições são feitas. Ja, würden wir jetzt einfach mal weiter. Genau, da würde es etwa wieder gegen Null gehen. Das wäre etwa hier an der Stelle. Also hier wäre es dann auch so mit der Wiese. É espantoso, mas parece que ainda há algo aqui.
Die ist 4 Meter stark hier außen. Der ist bis 15 Meter etwa auf dem Band. Band. Os dados foram coletados. Und wo ist dann die Wand sozusagen? Agora começa a etapa mais difícil, o processamento das informações. Mas como era o complexo quando Hitler ainda andava por seus corredores estreitos? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar no tempo. Nas estantes do Arquivo Nacional, em Washington, D.C., encontramos imagens feitas em Berlim em julho de 1945 por um cinegrafista do exército norte-americano. Estas eram as janelas do saguão que davam para os jardins da chancelaria do Reich. A câmera para na torre do exaustor com sua escotilha de emergência, facilmente confundida com uma torre de vigia. Esta é uma vista da saída de emergência por onde retiraram o corpo de Hitler, antes de ser queimado. Agora a câmera se volta para a torre do exaustor e sua escotilha de emergência. Esta tomada mostra os danos causados por uma bomba no teto da chancelaria. Temos também outra vista da saída de emergência do bunker e da torre do exaustor. Este filme nos mostra como era a aparência externa do bunker. Hitler jamais permitiu imagens de seu interior. As poucas imagens que temos foram obtidas após a guerra. Aqui, os aposentos pessoais de Hitler aparecem destruídos. E esta é a sala de estar anexa, onde ele cometeu suicídio. Eva Braun estava sentada neste sofá quando se envenenou. Mais adiante, vemos a cabine da sentinela, que conduz à saída de emergência por onde o corpo de Hitler foi carregado para ser incinerado. Após estes registros, os soviéticos e seus sucessores, os alemães orientais, fizeram de tudo para demolir qualquer vestígio do bunker. Mas, ao tentar manter Berlim dividida durante a Guerra Fria, os alemães orientais acabaram ajudando a nossa investigação. Após a queda da Alemanha Oriental, em 1989, documentos secretos se tornaram acessíveis aos nossos pesquisadores. Um desses arquivos continha imagens que mudaram o rumo da nossa investigação. Embora os russos tenham dinamitado o bunker em 1947, eles não fizeram o trabalho completo. E como ele estava localizado na fronteira entre as Alemanhas, suas ruínas permaneceram intocadas por 25 anos. Mas em 1972, numa tentativa de bloquear qualquer rota de fuga para o Ocidente, a Stasi, a polícia secreta russa, enviou uma equipe ao bunker de Hitler. Eles procuravam túneis que pudessem ser usados para cruzar a fronteira sob o muro de Berlim até a Alemanha Ocidental e tiraram várias fotografias do que encontraram. Num sinal de paranoia daqueles tempos, os oficiais da Stasi que registraram as imagens chegaram a encobrir seus próprios rostos. Mas essas fotografias nos oferecem uma ideia de como era o bunker por dentro. Esta é a sala de máquinas no bunker superior. Pode ter sido nestes beliches que Magda Goebbels envenenou seus 6 filhos. As escadas que conduzem à parte inferior do bunker são retangulares. Não há escadas em espiral, como afirmaram muitos historiadores. E estas são as ruínas da parte inferior do bunker. A história da construção do bunker começou em novembro de 1940. Uma época em que a afirmação de Hitler de que o Terceiro Reich duraria 1000 anos soava como uma profecia. Hitler's conviction that he would prevail is always a difficult thing to say because his mind often operated on 2 different levels. And towards the end, a lot of German generals began to wonder whether Hitler had a
a fundamental sort of subconscious desire to lose. I mean, some of his decisions were so crazy and so self-destructive that his mind really did seem to be operating in a sort of contradictory fashion. O palácio de Adolf Hitler, a chancelaria do Reich, foi arrasada após a guerra. Mas em 1940, graças ao arquiteto favorito de Hitler, Albert Speer, ela exibia sua magnífica fachada aos visitantes. Esta era sua localização. O bunker do Führer ficava aqui, nos jardins da chancelaria do Reich. Anexo estava o bunker avançado ou superior, construído em meados da década de 30. E aqui ficava o recém-descoberto bunker dos seguranças. Embora a chancelaria se destacasse na paisagem, o lençol d'água logo abaixo tornava a construção subterrânea impraticável. Ich wohnte ja da in der Wohnung und ich bin da durch den Korridor vorbeigegangen, da sah ich, wie der riesengroße von der Firma Philipp Holzner, ein riesengroßes Loch gebaggert worden. Was wird denn hier? Kriegt man Swimmingpool? Das hat einen Bunker gebaut. A construção final da parte inferior do bunker de Hitler começou no verão de 1943, sob extremo sigilo. Com exclusividade, reescrevendo a história, descobriu uma aerofoto feita pelos aliados naquele outono. Nela, podemos ver as obras de construção do bunker do Führer aqui. Esta imagem contém algumas das chaves do mistério do bunker e levanta uma questão que vem assombrando os historiadores. O bunker e as pessoas que estavam nele poderiam ter sido bombardeados por aviões? Um time de peritos em fotografia se reuniu para revelar os segredos contidos nesta foto. Neste discreto prédio de escritórios nos arredores de Washington, D.C., há uma equipe cujo trabalho é analisar alvos militares em potencial. A equipe da Boeing Autometric tem muitos anos de experiência em análise fotográfica. Pedimos a eles que analisassem esta fantástica fotografia aérea tirada pelos britânicos em 1943. O que ela revela hoje sobre a construção do bunker? E o que ela teria revelado aos aliados em 1943? We were asked to look at specific features of the Reichschancellery complex, which was the nerve center of Hitler's Germany. That's the formal entrance. But that's no construction. This is Usando a mais moderna tecnologia digital e também as mesmas técnicas disponíveis em 1943, a equipe examina a imagem. They are camouflaging, covering something. Oh, absolutely. That's right, and that's the only camouflage netting that we've been able to identify. other than natural. Yeah. Embora os construtores tenham tentado ocultar a construção dos bunkers, os detalhes começam a aparecer. To the left of these formal gardens, we have a very long, rectangular structure. Now, this is a formal gardening area again, but under stereo, it's more than what meets the eye. We have something here that is underground. So that whole area is an extensive effort to camouflage. As we move further down, we can see construction activity, and here we can see distinctive shadowing. It's definitely underground construction, and then the question is, how are they removing the material? If you look with care, you'll see there's a truck, and the back end of the truck is into the structure. Definitely something going on there. Os analistas acreditam que a construção do bunker foi cuidadosamente ocultada e a terra escavada era levada daqui até aqui e removida por caminhões como este. Teriam os britânicos
britânicos em 1943 descoberto as obras secretas e percebido o motivo da existência delas? Poderiam ter alvejado e destruído o bunker e atingido Adolf Hitler? Perguntamos a Wolfgang Tamm, dos maiores especialistas alemães em munições. Die stärkste Bombe, die die Briten entwickelt hat, hätte nehmen müssen, das war die DP 22.000 Lips. Die hatte ein Gewicht von 10,1 Tonnen. Nach deutschem Gewicht. 22.000 Lips. So, und diese Bombe war, sagen wir mal, die größte Bombe, die es gegeben hat. Diese Bombe, um sie aber zum Einsatz zu bringen, musste mit einer Spezial. Uma bomba de 10 toneladas poderia ter destruído o bunker? Fizemos um levantamento geomagnético do local original do bunker. Chegou a hora de processar a informação para recriar com precisão as dimensões do bunker. Ainda que os russos e seus sucessores alemães orientais tenham feito o máximo para eliminar todos os vestígios, ainda deve haver o bastante para ser registrado em nossos computadores. Pouco a pouco, à medida que os dados são inseridos, o bunker de Hitler começa a emergir do passado. Começamos com o mapa das ruas de Berlim no final dos anos 80, quando o Muro de Berlim ainda estava de pé. We load now a picture of the buildings which were there during the war. Então, comparamos o mapa dos anos 80 com o mapa que havia da Segunda Guerra Mundial, adicionando os edifícios que ali existiam. The blue lines show the buildings which were visible on the surface. Green lines line out the structures which were not visible on the subsurface. Agora introduzimos os dados apurados pela sonda. As partes brancas indicam áreas sem oscilação magnética. As vermelhas são lugares onde os depósitos de ferro são mais expressivos. Como o teto foi destruído, o vermelho mostra as paredes remanescentes do bunker. After transforming our data, let's zoom in now to our area of interest. Lentamente, o bunker começa a surgir. This is the final result. This is very close to the map and to the position of the Führerbunker. Pela primeira vez, sabemos a localização exata do bunker. Não há mais teto, mas a maior parte está intacta e resistiu a 2 tentativas de demolição. Com base nas pesquisas de campo e nos arquivos, sabemos agora que o bunker era dividido assim. Havia amplos corredores passando pelas câmaras, rodeados por espessas paredes à prova de bomba. E, para nossa surpresa, essas paredes ainda existem. O Reich de Hitler, que deveria durar 1000 anos, durou apenas 12. Mas seu bunker resistiu às adversidades. Mas nossa investigação ainda não terminou. As fotografias feitas pela Stasi revelam detalhes do interior do bunker. As imagens de 1945, feitas pelo exército norte-americano, mostram detalhes do exterior. Nosso rastreamento magnético revelou as dimensões do bunker. Falta somente uma coisa: detalhes de sua construção. Como as plantas originais foram destruídas na guerra, elas tiveram que ser duplicadas posteriormente. Uma tarefa difícil sob todos os aspectos. Dietmar, by compiling plans and getting an accurate depiction of this, that's going to be a challenge for us because so many plans were wrong. Now I make only a plan reconstruction, and I like to take away the mysticism of this area. I will try to recreate the bunker in 3D based on mostly Dietmar Arnold's plans and all the experience from other people we can collect. A ajuda veio de uma fonte inesperada. Num congestionamento, na hora e lugar certos. Erhard Schreier é artista gráfico e ilustrador. Em 1988, um ano antes da queda do Muro de Berlim,
Schreier tentava entregar alguns trabalhos à editora estatal da Alemanha Oriental quando seu carro ficou preso no trânsito. A polícia havia interditado a via para fazer explosões. O que Schreier não sabia é que havia tropeçado na segunda tentativa de destruir o bunker. Após sua reunião com os editores, ele retornou ao local. Como não havia guardas, ele foi falar com os operários da demolição. Erstmal und so weiter. Und dann, der eine stand etwas abseits. Da sagte wir, sprengen Adolf Bunker. Ja, was, Adolf Bunker, wo soll denn der sein? Da sagte er, du stehst ja gerade drauf. War diese ebene Fläche, ja? Das war die Grundplatte, das heißt die Deckenplatte. Und klickte es bei mir. Adolf Bunker, ich sage, kann man da mal reingehen? Para nossa sorte, história era um dos passatempos de Schreier. E ele percebeu a importância da descoberta e as consequências da demolição do bunker para a história. Sempre acompanhado de seu caderno, ele fez esboços pormenorizados que mostravam alguns dos detalhes do projeto do bunker. 14 anos depois, Schreier compartilhou seus desenhos e observações com a nossa equipe de pesquisadores. Assim era o teto do bunker com suas vigas mestras em aço. Stahlträger. Stahlträger. Wie dick waren die denn? Wissen Sie das? Haben Sie die zufällig gemessen? Ja, die habe ich gemessen. Das waren, glaube ich, 18 Zentimeter Höhe. 18 Zentimeter? Also ich habe sie genau gemessen. Das wäre nochmal interessant. Ja, das ist nämlich auf Befehl von Hitler so gemacht worden. Aus seiner Geschichte vom ersten... Os esboços de Schreier são precisos. Suas medições mostram que as paredes externas são mais espessas que a maioria dos bunkers. 4 metros de espessura, e não meros 3,5 metros, o padrão da época. Hier ist der Vorbunker und das ist der... Há um detalhe interessante. Para defletir os choques das explosões de bombas, as arestas do bunker mais próximas da chancelaria foram recortadas num ângulo de 45 graus. Esta reconstituição, sem o teto, mostra como era a parte inferior do bunker. Linker Hand hinten waren die Wohnräume von Hitler und Eva Braun. De posse dessas informações, Dietmar Arnold e Nikolai Lukow introduzem os dados no modelo de computador. Assim, reconstruiremos o bunker em 3 dimensões, nos permitindo percorrer livremente todo o complexo. Mas antes, há uma importante etapa a cumprir. War da die Tür, da gruselt wie heute noch, mit so einer Hebel, die muss man zumachen. Wie Stahltür. Da ist so ein richtiger Hebel unten und oben. Hier sieht man noch mal einen. Ja, ja. Quando o modelo tridimensional ficou pronto, Rochus Misch o comparou com a lembrança de suas andanças pelos corredores do bunker em 1945. Hauptbunker. Ja. Die Treppe runter. Ja. Hier ist ein Wachposten, ja. Das ist richtig? Ja, der Karl Weichelt ist es. Hier geht's jetzt... Tudo foi confirmado. Agora, pela primeira vez desde 1945, percorreremos os corredores do bunker de Hitler. So what are we looking at here? This is our final animation of a walkthrough of Hitler's bunker. Embora o bunker de Hitler não exista mais, após uma trabalhosa reconstrução científica, podemos fazer uma visita virtual. This place is so stark, it's like a prisoner, a tomb. O acesso principal ao bunker ficava sob o saguão da recepção da chancelaria do Reich. Havia 2 entradas, uma a sudeste, outra a nordeste. Primeiro se passava por portas herméticas. Depois, por um guarda postado na entrada do corredor central do bunker avançado. Guten Abend. Chegava-se então ao refeitório, onde guardas da SS, secretários e até os filhos de Goebbels costumavam se sentar. À direita, a sala de máquinas e à esquerda, a cozinha. Avançando, passava-se pelos aposentos da família Goebbels e os alojamentos do pessoal da cozinha, chegando às escadas que conduziam à parte inferior do bunker de Hitler. Havia outro guarda da SS aqui. Após passar por ele, chegava-se à sala de espera.
A primeira porta à direita era uma sala de máquinas. Quem entrasse pela porta central chegaria à pequena sala de reuniões de Hitler ou sairia pela saída de emergência. No caminho para essa saída ficava o canil, ou bunker dos cães. Prosseguindo, ficava-se bem debaixo da Torre do Jardim, a principal saída de ar. Esta era a escada para a saída de emergência. E foi por aqui que os corpos de Adolf Hitler e Eva Braun foram carregados para o jardim, onde foram queimados. De volta pelas portas da sala de espera, caminhamos até as câmaras privativas de Hitler. Primeiro passava-se por esta antecâmara para chegar ao seu escritório. Logo adiante, o dormitório de Hitler. Olhando pela porta, podemos ver o escritório. Ali, Hitler e Eva Braun se suicidaram. It is almost as if he got what he deserved. The bunker today symbolizes really that final grotesque collapse of the Third Reich, of the Nazi regime. And the way that, you know, Hitler and Goebbels and some of the others killed themselves in this sort of squalid concrete hole under the ground really sort of summed up the end of that particular regime. O que o futuro reserva para o bunker? Alguns preferem desintegrá-lo, eliminando qualquer vestígio dele e do legado de Hitler da face da Terra. Mas há quem proponha um memorial. A uma centena de metros do local do bunker, uma construção simples será erguida, celebrando a memória dos inocentes que perderam a vida por causa da insanidade de um homem. I think it's very important that the site of the memorial to the murder Jews of Europe will be in the heart of the new and old capital of Germany. It's very important that it is at a site where the murder had been planned. This is very close to where Hitler worked and made those plans to murder the European Jewry really fits. What do we want to do with this place? A natural fear that neo-Nazi groups might want to turn it into a shrine to Hitler. This leads one on to the question of what sort of monument should be allowed to remain. Would it be a good idea to preserve it and open it up perhaps in years to come when the threat of a neo-Nazi shrine is over? Or should it be destroyed completely? As a historian, I don't believe in destroying things. I think that, in fact, it should be maintained or preserved. But I think that the argument for restricting or preventing, perhaps, public access has a lot of justification. The real Nazis, they know where the bunkers are. The real danger for remystification is when you take it away, then you leave room for fantasy and so. There is no need to fear the ashes of Nazism. There is a dilemma in preserving Hitler's bunker. In one sense, people can interpret it as enshrinement, a memorial to the madmen of the 20th century. But to others, obliterating history is taking that history away and not leaving links to the past. Ihre Telefonzentrale. Und jetzt geht's. Through our research, we've managed to recreate the place where Adolf Hitler's nightmare ended. We've answered many questions, but of course, one question science can never answer. Why did the Holocaust happen? It was this man who died in this bunker who had created the Nazi Empire and it dwindled down to nothing. It's important to remember that, to remember who that person was. This was his end, and in that, it tells a great story about the evil of Nazi Germany.
Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.